Vamos conversar sobre o último episódio da segunda temporada de Pretty Little Liars, a nova Pretty Little Liars da Max. Temos muito pra comentar aqui, então vamos com calma. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. É só clicar no botão que tem aqui. E sem mais enrolações, vamos ao que interessa, porque eu assisti esse episódio hoje de manhã e tenho coisas pra dizer. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar especificamente o último episódio, mas eu também pretendo traçar um panorama geral em relação à temporada, comentar os plots principais da temporada, o que é que eu achei de algumas coisas. A gente vai fazer essas duas coisas nesse vídeo. No episódio 7, a gente tinha acabado o episódio 7, na verdade, né, vendo uma cena da Kelly na piscina, depois de ter encontrado ali a Bloody Rose, né, e tudo dava a entender que ela estava morta, porque ela estava boiando na piscina. Mas esse último episódio já começa com a Farron encontrando a Kelly, porque a Farron não tinha visto as mensagens da Kelly no episódio anterior, porque ela tava num date com o ex-namorado da Kelly, o Greg. Mas ela chega em casa, vê as mensagens, vai pra piscina, encontra a Kelly ali na piscina e salva ela, faz ali um procedimento, acho que boca a boca ela faz, né? Tipo assim, ajuda a Kelly a acordar e ela está viva. Então a Kelly não morreu, o que eu acho que é um ponto positivo, porque acho que seria muito mais do mesmo ter matado a irmã dela na primeira temporada, aí matar ela agora. Então acho que não faria muito sentido, e acho que o personagem teve bastante destaque nessa temporada e poderia trazer mais alguns conflitos pra gente no futuro. Só que aí, a partir disso, a Kelly passa a desconfiar da mãe dela, né? Ela até prende a mãe dela ali em determinado momento, acho que a mãe dela pode ser quem tá por trás de tudo isso, por conta da plantação de rosas dela. Inclusive, essa história das rosas não foi muito explorada na reta final, né? Sim, a Bloody Rose sempre mandava rosas pras meninas ou pras vítimas antes de atacar, mas não tinha uma explicação muito grande pra isso e não tinha essa conexão com a plantação da mãe da Kelly, porque a mãe da Kelly não é a Bloody Rose, ela só é uma maluca crente doida da cabeça, mas ela não é a Bloody Rose. Inclusive, já aproveitando, né, a família da Kelly girou muito ao redor nessa temporada desse enredo da igreja e de uma igreja que parecia muito mais um culto do que uma igreja de fato, que culminou com a Casa da Redenção na casa da Imogen alguns episódios atrás. E eu acho interessante a série ir pra esse caminho, né? Eu acho que é um plot interessante fazer uma crítica ao fanatismo religioso que a gente sabe que existe em muitos lugares, mas eu acho que a Kelly acaba sendo muito facilmente perdoada em vários contextos, assim, pelas meninas e por outras coisas. É uma personagem que claramente é um pouco desequilibrada, porque eu sempre trago isso de volta. A irmã dela morre, ela começa a namorar o namorado da irmã, e a irmã era gêmea, então assim, nada a ver, um pouco problemático, e ela também tem todo um enredo super problemático nessa segunda temporada com essa história desse culto, mas aí no final do episódio tá lá fazendo tatuagem de Final Girl com as outras meninas, depois de ter sido extremamente preconceituosa e ter feito todas elas estarem participando ali da Casa da Redenção, da Redemption House, né, que acontece, e deixando todas as meninas desconfortáveis, atacando todas elas junto ali com a igreja. Tudo bem, ai, ela foi um pouco manipulada, ai, ela tem uma mãe horrorosa, ai, ela acabou ficando cega diante dos acontecimentos. Tá, mas daí forçar essa reaproximação tão rápida, não gosto muito. Só que aí, descartando uma das opções de Bloody Rose, né, as meninas têm uma outra lista de opções e elas acabam incluindo também, nesse último episódio, os namorados e namorada, né, agora com a Jen. A gente vai conversar sobre todos os envolvimentos românticos dessa temporada e dessa série depois. Mas elas trazem, então, os nomes dos interesses amorosos delas como suspeitos pra Bloody Rose. E eu acho que isso é inteligente, né, é bom de voltar esses olhares, mas acaba que só dois dos namorados se tornam realmente suspeitos, que são o Johnny e o Christian, que são os mais recentes. A Jen, em teoria, é recente também, porque ela entrou junto com eles nessa temporada, né? Mas ela e a No já se conhecem há mais tempo, então eles descartam ela. E descartam o Ash. E descartam o Sean e o Greg e o Henry. Nenhum deles acaba sendo considerado nessa reta final. Só o Johnny e o Christian. E aí, quando a gente tem duas cenas, dois paralelos, né? Então, a Imogen desconfiando do Johnny e a
Tabby desconfiando do Christian, nesse momento eu falei, nossa, um dos dois tá envolvido, certeza. A gente tem a Imogen encontrando os corpos ali no freezer da sorveteria. E aí essa cena é tão chocante, né, porque eu não tava esperando que isso acontecesse, que já, naquele momento eu já descartei o Johnny como possibilidade, porque o Johnny não teria deixado ela ir buscar os sorvetes tranquilamente se ele tivesse alguma coisa pra esconder, né? Ou, quando ela tivesse ido lá, ele já estaria atrás dela para atacá-la, por exemplo. Então, claramente, ele não tinha um envolvimento com essa história toda, mas a Imogen tá transtornada, e aí ela pega e ataca o Johnny com sei lá o que ela usa. Ele desmaia e ela tranca ele no freezer por horas. Gente, ai que nervoso, que ódio dessa cena, porque o Johnny era o meu interesse, ele tava se tornando o interesse amoroso das meninas que pra mim era o mais interessante, era o meu favorito. Porque ele tava do lado da Imogen em todos os momentos, ele é charmoso, os dois tinham ali uma química interessante, tava começando a ser explorada. E aí, ele foi traumatizado, né? Porque em todas as loucuras da Imogen na temporada toda, ele tava, não, tá tudo bem, tô aqui do seu lado, né, vou te ajudar. A Imogen tem uma discussão tenebrosa com a nova namorada do pai dela, então ela pega uma faca e aponta pra futura madrasta, e o Johnny, não, tá tudo bem, você tem bagagem, vai dar tudo certo, foi só um surto, eu te apoio, eu estou do seu lado. Mas o limite pra ele foi, obviamente, a Imogen trancando ele num freezer a ponto dele quase morrer congelado, né? Daí também tudo tem um limite, e eles terminam a temporada separados, apesar do pobre coitado não ter envolvimento nenhum com nada. E eu fiquei triste, porque ele me pareceu um personagem que tinha muito potencial pra ser desenvolvido no futuro. Mas aí, em contrapartida, a gente tem a Tabby indo investigar ali o quarto, o porão, a casa do Christian e encontrando a máscara que a Bloody Rose teria usado pra atacar a Imogen na Casa da Redenção alguns episódios pra trás, né? 2 episódios pra trás, porque ela acha por um momento que a mãe dela é a Bloody Rose. A gente tinha algumas teorias de que, então a série ia trazer de novo a ideia de irmãs gêmeas, mas não, era só uma máscara mesmo. E ali, diante do choque, a Imogen não conseguiu diferenciar muito bem. E aí, quando a gente vê essa máscara ali no quarto dele, naquele momento eu falei, putz, é o Christian. O Christian tá envolvido com isso. Mas, na verdade, não. Na verdade, a máscara tinha sido plantada ali. E a gente se encaminha a partir desse momento para toda a revelação final e para a sequência de ação final que envolve a Tabby. Porque na primeira temporada, a Final Girl, a última garota, que é um clássico dos filmes de terror, né? Foi a Imogen. E agora, nessa segunda temporada, a gente tem a Tabby. Se a série continuar sendo renovada, a gente vai ver as outras 3 meninas também nessa mesma posição. Mas a gente tem então essa sequência final. E assim, tem alguns comentários. Eu achei que a revelação final poderia ter tido um pouco mais de corpo, ser um pouco mais encorpada. Eu não achei que foi tão envolvente. Mas eu até, apesar de um pouco previsível, eu gostei de quem estava envolvido com isso tudo. Quem estava por trás da Bloody Rose era a mãe do Chip, que era uma personagem que estava pairando nessa temporada o tempo todo querendo se vingar das meninas, então ela tinha um bom motivo, né? Ela não aceitava o fato da Tabby e da Imogen terem, então, acabado com a vida do filho dela, porque o Art foi quem matou, né, o Chip, mas a vida do Chip tinha sido arruinada porque a Tabby e a Imogen diziam que tinham sido estupradas, abusadas por ele, e a mãe não acreditava, né, queria defendê-lo, e ela tava ficando claramente maluca. Ela era uma das nossas primeiras opções, eu acho que ela era uma das opções mais óbvias, mas ela estava em parceria com o Wes, que também era um personagem do qual a gente desconfiava desde o começo. Desde a primeira temporada até, né? O Wes era ali o manager do cinema em que a Tabby e o Christian trabalhavam, e ele sempre teve uns takes bem ruins, né? Ele claramente é um personagem super racista, o homem branco, ele é o estereótipo do homem hétero branco que acha que, não consegue fazer as coisas porque não há mais espaço para homens brancos, agora é tudo sobre diversidade, quando na verdade ele só é ruim no que ele faz mesmo. E aí existia uma conexão entre os dois, porque o Chip trabalhava no cinema também, então quando ele vai visitar a mãe do Chip, é nesse momento que eles se tornam uma dupla. Até aí, ok. Queria fazer um elogio, um parênteses para um elogio aqui. O ator que faz o Wes é o Derek Klena, que é esse o nome dele. E ele é um ótimo ator, tá, gente? Eu sei que talvez Pretty Little Liars não consiga convencer a gente disso em alguns momentos, mas ele é um ótimo ator. Eu tava em Nova York no mês passado e eu assisti Moulin Rouge. E ele faz o protagonista de Moulin Rouge, que é o mocinho. E ver ele tão diferente nesses dois contextos só me deixou com mais certeza ainda do quão bom ele é.
fiquei apaixonada por ele em Moulin Rouge e aqui eu fico com ódio, ele com essa cara de psicopata consegue me convencer também do quanto o personagem é um vilão, né, da parte vilanesca que esse ator traz pra cena, então eu gosto muito dele. Mas ele acaba tomando a frente dessa resolução final. Então a Bloody Rose, ela fica só de coadjuvante. Ela não agrega em nada. Ela fica lá na igreja quando eles levam a Tabby pra igreja, né? Então tem toda aquela situação deles ameaçando ela e tem várias pessoas ajudando o Wes e o Spook Spaghetti tá transmitindo aquilo ao vivo e ele tá filmando. Eu gosto da conexão que a série faz com o amor, a paixão da Tabby por filmes. E aí essa ideia do Wes tá querendo fazer um filme disso tudo. Acho que as coisas se conversam bem até nessa reta final. Mas a Bloody Rose, que foi a grande vilã, a grande figura vilanesca da temporada, ela fica de coadjuvante, ela não participa muito dessa resolução final, porque ela acaba ficando na igreja enquanto a Tabby sai e vai tentar fugir, e aí a Tabby ataca as outras pessoas que estão perseguindo ela, e ela também tem um momento bem foda no final da temporada, onde ela mata o Wes, né? Esse momento foi bem chocante, eu achei que não ia acontecer, mas ela pega ali eu não sei o nome daquele negócio de limpar folhas, enfia no Wes. Achei foda essa sequência da perseguição final dela. Mas a Bloody Rose fica lá de escanteio e ela é nocauteada pela Farron quando as meninas chegam até a igreja. Então essa é a resolução final. A gente tem isso aí pro final da temporada. Tem coisas que eu gosto. Achei que foi um bom episódio de forma geral, pensando no que a série já tava entregando pra gente, né? Então eu não tava com a expectativa de que seria uma obra-prima da televisão, porque a gente tem uma série que é adolescente, feita pelo criador de Riverdale, baseada em Pretty Little Liars, e que tem ali a intenção de contar uma história baseada, né, trazendo o slasher como gênero cinematográfico. Então tem essas misturas aqui, eu acho que uma expectativa é estabelecida diante dessas informações, mas eu achei que foi um bom episódio. E aí depois dessa resolução a gente tem o gancho final da temporada, né, porque a gente vê a Doutora Sullivan, que é uma personagem lá de Pretty Little Liars original, que voltou pra essa temporada, protagonizando a cena final da temporada. A gente vê ela protagonizando a cena final da temporada. A Doutora Sullivan também foi importante nessa reta final, porque as meninas também desconfiavam dela, e aí a Imogen foi até ela confrontá-la, e a Doutora Sullivan contou essa história de que ela tinha tido um filho, Sebastian, e aí ela tinha atendido a Rose Waters anos atrás no Radley, e a Rose Waters tinha pedido ajuda com o Art, ela não tinha ajudado a tempo, então ela acreditava que o filho dela tinha sido morto quando ele tinha ali uns 16 anos, mais ou menos, pelo Art. E aí, aparentemente, isso é tudo verdade, apesar das meninas não acreditarem inicialmente, mas a gente descobre que é verdade porque a temporada acaba com a Doutora Sullivan ali no consultório. Ela até tá falando com, acho que um possível editor do livro dela, né, porque ela diz, em algum momento da temporada as meninas descobrem que ela tá escrevendo um livro sobre trauma adolescente, e ela até fala uma coisa tipo assim, a gente vai conseguir sim a autorização das meninas porque elas são narcisistas, e não há nada que um bom dinheiro não resolva, que eu achei muito nada a ver, porque não tinha a menor necessidade de ela ser uma pessoa tão horrorosa, tendo sido a terapeuta das meninas ao longo da temporada. Tudo bem ela ter uma ou outra atitude questionável, mas ela ali, tipo, fazendo graça das meninas, fazendo piada com as meninas, chamando elas de narcisistas depois dos 2 traumas que elas passaram, achei um pouco demais, até porque a Doutora Sullivan não era essa personagem na Pretty Little Liars original, né? Mas aí a temporada acaba com ela sendo atacada pelo Art, porque o Art escapou da prisão. Tinha sido dito que ele tinha morrido na prisão com uma rebelião que tinha acontecido, mas era óbvio que se a gente não tem um corpo, a gente não tem um crime. Então, na verdade, ele não morreu, ele escapou da prisão, ele está solto de novo. E se a série for renovada para sua 3ª temporada, a gente tem o Art de volta, muito provavelmente como a A perseguindo as meninas. Esse é o gancho que a temporada deixou. Vai ser renovada? Não sabemos, eu acho que tem chances de, mas eu acho que essa série tem um grande problema, e a gente vai falar desse problema e destrinchar esse problema também. Eu acho até que eu já falei isso aqui em outro momento, em outros momentos, mas assim, a série original, PLL original, tinha um roteiro extremamente questionável. Tinha acontecimentos com buracos, com furos, com vários problemas, várias coisas ruins. A série foi ficando ruim na reta final, nas últimas temporadas, só que era uma série que eu não conseguia abrir mão e que a maioria do público não conseguia abrir mão por um motivo muito claro. A gente tinha protagonistas bem desenvolvidas, super cativantes, e a gente tinha relações entre elas muito bem desenvolvidas também, e a gente tinha relacionamentos amorosos pra elas muito bem desenvolvidos também. É nisso que essa série peca.
Eu acho que, das duas, uma, ou você tem um roteiro brilhante e aí você não desenvolve tão bem seus personagens, ou você tem um roteiro mais ou menos e desenvolve bem seus personagens. Tem essas duas opções. Claro, tem a opção ideal, que é você ter as duas coisas, né? Um roteiro brilhante e personagens bem desenvolvidos. Mas se você não consegue ter as duas coisas, ou você tem um, ou você tem outro. Essa série não tem nenhum dos dois. O roteiro aqui não é brilhante, ele tem algumas falhas, ele é conveniente em alguns momentos, ele poderia ir pra outros caminhos. E a gente tem personagens e relacionamentos que têm potencial, mas que não vão pra lugar nenhum. Acho que um problema da série é que ela se preocupa muito mais em desenvolver narrativas individualizadas para as personagens. Então a gente tem cada uma delas nessa temporada envolvida com uma coisa individual, ao invés da gente ter as personagens, de repente, em narrativas conjuntas. Algumas pessoas falaram sobre isso, acho que nas redes sociais, e eu concordo. A única dupla entre elas que tem desenvolvimento é a Imogen e a Tabby, porque elas moram juntas. Então elas são mais próximas, elas têm um histórico mais complexo, né, que vem de mais tempo. Mas as outras meninas, a gente precisa só comprar a amizade delas, porque elas estão dizendo pra gente que elas são amigas. A série não mostra pra gente o quanto elas são amigas. A série não trabalha as amizades em duplas, individualmente, criando essas relações. A gente só vê elas nas horas que elas precisam estar juntas pra resolver esses mistérios, mas a amizade delas não tem a força que precisava ter, não tem a força que a série original trazia pra amizade das meninas. Ainda que a amizade das meninas na série original tivesse várias coisas tóxicas e complexas, mas a gente acreditava que aquelas amizades eram reais. Aqui, infelizmente, a gente não consegue chegar lá. E aí, esse mesmo problema existe nas questões dos relacionamentos, né? A gente simplesmente não se importa com os interesses amorosos das meninas, porque isso não é bem trabalhado, não é bem desenvolvido. O Ash, que é o namorado da Mouse, eu gosto dele, mas ele nem apareceu nos últimos episódios, ele fica de escanteio. Ele parece uma pessoa legal, mas também não tem, sabe assim, ele aparece só às vezes, não tem uma história pra eles, não tem um negócio que a gente realmente compre. Aí a gente tem a Farron e o Henry. O Henry nem aparece bem na reta final, só é mencionado que ele estava muito envolvido ali no culto da igreja. Beleza, os dois terminaram, até aí, ok. Mas a série desenvolveu nos últimos episódios um possível relacionamento da Farron com o Greg. Achei super legal, achei que os dois têm química, de repente pode funcionar. Mas eles aparecem em duas cenas, aí tem acho que os dois ficando no último episódio, mas ele não aparece aqui também. E eles ficam rápido demais, né? A série não dá tempo pra gente torcer pelos personagens porque não tem essa tensão ou essa expectativa. Os personagens já são colocados juntos muito rápido. Óbvio, eu acho que isso também é um problema do fato de que antes a gente tinha temporadas de séries de 22 episódios, agora a gente tem temporadas de 8 e 10 episódios no máximo. Mas ainda assim eu acho que tem como você trabalhar algumas coisas ao longo do tempo. Já falei um pouco da Imogen e do Johnny, né? Gostava muito dele, não sei se ele vai continuar na próxima temporada ou não, vamos ter que esperar pra ver. A gente tem o Christian, que também eu acho que é interessante pra Tabby, é legal, mas ele também é meio sonso, não tem muita graça, não tem muito carisma, ele fica ali, beleza. Mas todos, eu tenho essa impressão eu tenho em relação a todos os interesses amorosos dos meninos e eu não sei o que é que acontece. E aí, o plot de interesse amoroso que mais me deixou maluca nessa temporada, porque eu acho que não faz sentido nenhum, é o da Noah. A Noah na primeira temporada era a minha personagem favorita, era quem eu mais gostava. E eu acho que é muito legal a série desenvolver essa ideia de que ela é bissexual, de que ela vai ter um envolvimento com uma mulher. É legal, porque as outras meninas já são hétero e a gente sempre valoriza representatividade. Mas daí então faz direito. Né? Porque ela tava namorando o Sean. E aí surge a Jen, que é essa menina que ela conhecia do reformatório, e elas já tinham ficado. Meu problema não é nem com a Noah traindo o Sean. Isso é uma merda. Mas a gente gosta, às vezes, de personagens que não são tão perfeitas, né? Até aí, ok. Mais a Jen não tem um pingo de um carisma no corpo dela, tá? Nenhum. E a Noah tem todo o carisma da série inteira, fica com ela, basicamente. E aí parece que, juntando as duas, a coisa se anula. Só que aí, pra além da Noah tá simplesmente atraindo o namorado dela com a Jen é uma pessoa péssima. Tudo bem, tem problemas familiares, beleza, mas o Sean empresta dinheiro pra Noah conseguir tirar a Jen da cadeia. Depois a Jen vai lá e rouba o dinheiro da mãe dele pra pagar essa dívida com ele, como se isso fizesse algum sentido. A Noah pega dinheiro do caixa, lugar que elas a Jen pega dinheiro do caixa que elas trabalham, e aí isso acaba sobrando pra Noah também. Tipo assim, ela é uma pessoa horrorosa, não tem nenhuma qualidade. E aí, pra deixar tudo no ápice, pra chegar na gota d'água pra história toda, a Noah decide fazer a coisa certa, termina com o Sean no episódio passado, né, no episódio 7,
E aí, quando o Shawn vai até a casa da Noah, que ele percebe que, na verdade, ela tá com a Jen, é dito pra gente que ele deu um soco na parede. Mas a gente não viu. Isso é outro problema da série. A gente não vê as coisas acontecendo. Só é dito que elas aconteceram. Por exemplo, eu queria ter visto a cena do Johnny e da Imogen conversando depois dos acontecimentos desse episódio final. Porque acontece a revelação e aí depois a gente só vê a Imogen dizendo pra doutora Sullivan que eles terminaram porque o Johnny não lidou bem com a situação. Mas cadê um confronto? Cadê um negócio, sabe? Pra dar corpo pra essa série, que é isso? Mas enfim, tá aí também é dito que o Shawn deu um soco na parede, fez um buraco na parede. Tudo bem, um pouco agressivo da parte dele, meio ruim. Mas assim, ele agrediu a parede, não foi como se ele tivesse agredido a Jen. O que é que aconteceu entre eles também, a gente não viu, né? A gente não viu o quão grosso ele foi com a Jen. Mas aí, de repente, a Noah pega um taco de beisebol, sei lá, da puta que pariu que ela tirou aquele negócio, e ela resolve destruir o carro do Shawn. Ela traiu ele, ela roubou dinheiro dele. Ela pegou emprestado, né? Aí depois a namorada dela roubou o dinheiro dele. A mãe dele ficou abalada por ter a casa invadida. O pobre só sofreu. E só foi um namorado bom pra ela o tempo todo que eles estavam juntos, dando todo o apoio que ele podia. E aí na primeira oportunidade, a Noah pega um taco de beisebol, confronta ele, é puta grossa com ele. Tipo, deixa eu acabar de terminar. Ela não tem um pingo de uma empatia. E ela quebra o carro dele. O que é isso? O que é disso pra mim que isso aqui faz sentido? Gente, eu tava pronta, eu queria... Quer desenvolver um relacionamento com outra mulher pra Noah? Show, vamos em frente. Eu sou a primeira pessoa a apoiar isso. Eu acho que isso é muito legal, isso tem que acontecer. Eu também estou cagando pro Shawn, assim como estou cagando para todos os envolvimentos amorosos dessas meninas nessa série, porque nenhum deles é bem construído. Mas então, faz o negócio direito. Eles optaram pela pior das narrativas possíveis. Pra Noah e pra Jen, o que é isso? E aí tem gente achando bonito. Nossa, cara. Então eu acho que, em resumo, é isso, né? A gente tem bons momentos na série, a gente tem um slasher que não é 100% um mega slasher, porque não tem coragem também pra ir na tradição desse tipo de narrativa. Mas a gente tem uma série que mistura bem alguns dramas adolescentes com essa ideia de fazer uma série um pouquinho mais dark, né? Um pouquinho mais voltada pro suspense, pro terror. Eu acho que tem bons momentos em Pretty Little Liars da Max, na nova PLL, né? Mas essa série não vai conseguir chegar nem perto do sucesso que a original teve, ou que outras séries adolescentes têm, enquanto não desenvolver bem os seus personagens e as dinâmicas entre os protagonistas e os seus respectivos interesses amorosos também. Tipo, esse é o segredo pra você ter uma série adolescente de sucesso. E aí, eu acho que não precisava ser a gente que tinha que falar isso pro Roberto Aguirre Sacasa, entendeu? Que é o criador de Riverdale, de Sabrina. Ele trabalhou em Glee, entendeu? Ele era um dos roteiristas, ele participava da produção de Glee, que é uma das séries de maior sucesso adolescente da história. Isso não deveria ser uma novidade pra ele. Eu acho que, tudo bem, a série tem menos episódios do que as outras séries costumavam ter, né? As séries adolescentes costumavam ter antigamente. Mas ainda assim, você tem 8 episódios de 1 hora cada. Não é possível que você não consiga desenvolver pelo menos um personagem direito, um interesse amoroso direito, Não é possível. Então é isso, pode ser que a série seja renovada. Se for renovada, a gente vai voltar aqui pra falar dela na terceira temporada também, se vocês quiserem. Mas tem esse problema que é um problema sistêmico de PLL e que, infelizmente, enquanto isso não for resolvido, a série não vai atingir o potencial que poderia ter, né? O potencial que tem e que poderia atingir no futuro. Me contem o que é que vocês acharam desse episódio final, das resoluções dessa temporada, dos mistérios dessa temporada. E me contem também se vocês pretendem assistir a próxima temporada, caso a série seja renovada. Deixem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E é isso. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!